E o Partido Liberal divulgou uma nota em defesa do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República de supostamente atuar nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro. Segundo o partido, a investigação trata-se de um ataque à liberdade de expressão e ao mandato parlamentar. Na manifestação, o PL declara que o processo representa uma escalada autoritária. Diz ainda que Eduardo não pode ser alvo de investigação por opiniões públicas, mesmo que licenciado do cargo. Segundo o texto, aceitar isso é calar o parlamento, abre aspas. Se calarmos, a democracia morre por omissão, fecha aspas. Por meio da Rede X, nesta terça-feira, o próprio Eduardo Bolsonaro comentou o assunto. Ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de tirano de beira de estrada que envergonha a justiça. A declaração foi feita depois de Moraes determinar o depoimento do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como parte da investigação sobre a atuação do congressista nos Estados Unidos. Eduardo também fez uma série de críticas ao inquérito, como o fato de ter pedido, pelo fato de o pedido ter partido da Procuradoria-Geral da República, que seria um dos alvos da sua atuação nos Estados Unidos. Segundo Eduardo, isso a impediria de atuar no caso. Além disso, Eduardo afirmou que agiu sob a jurisdição americana, não cabendo a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Piotr, começamos com você. A gente traz aqui essa manifestação do PL, que é o partido de Eduardo Bolsonaro, porque também está em jogo o artigo 53 da Constituição Federal, que trata da imunidade parlamentar. E o PL, então, veio a público e manifestou em nota, né, o seu repúdio em relação a esse inquérito que foi aberto agora pelo ministro relator Alexandre de Moraes contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Primeiro que recorrer a organismos internacionais não é crime, até porque o Brasil é signatário de uma série de acordos. Então, se você recorrer, por exemplo, à OEA, ou se você recorrer ao Tribunal Penal Internacional, faz do deputado Eduardo Bolsonaro um criminoso, então nós precisamos pegar a lista de todo mundo que já fez isso, sobretudo do PT. Então, quer dizer, é sempre assim, a regra pouco importa. O que importa é quem está sendo analisado naquele momento. E aí vale qualquer coisa. Porque, para parafrasear aqui o ex-ministro Aldo Rebelo naquele embate com o ministro Alexandre de Moraes, em que o ministro foi descortês e sugeriu uma voz de prisão completamente estapafúrdia. E sim, o Aldo merece um pedido de desculpas do ministro Alexandre de Moraes, porque foi na condição de testemunha e ele tem direito de dizer o que ele acredita. Testemunha diz o que ela acredita. O que ela não pode, enfim, né? Mas está lá, tem que ser preservado esse direito. Nós temos uma crise institucional, então quer dizer, qualquer coisa vale. O Supremo hoje se acha dono do Brasil. Foi isso que o Aldo denunciou lá, nós estamos denunciando isso há muito tempo, e muita gente fez cara de paisagem lá em 2019, quando isso começou, e começou pesado. E eu estou me referindo aqui, e eu não vou poupar essa gente não, porque o que nós estamos vivendo aqui é a omissão de muita gente. Juristas, jornalistas, acadêmicos, essas entidades que hoje não servem para absolutamente nada, lamentavelmente, como a OAB. A ABI eu nem vou citar, porque sei lá o que é isso hoje em dia, mas vamos lá. O que nós temos hoje, a realidade clara, o Supremo está querendo criminalizar uma coisa que não é crime, mas porque ele acha que é crime. Então é assim, basta o procurador achar que é crime, o ministro achar que é crime, e mesmo que não tenha sido até outro dia, passa porque para perseguir qualquer pessoa da direita vale qualquer coisa. E é aí que nós perdemos o país, e é aí que a gente perde a Constituição. E tivemos a anuência, ou melhor, eu vou chamar de omissão de muita gente. Esse armagedom institucional que nós estamos vivendo aqui hoje é sim motivado pelo Supremo, a começar dele, mas com omissão do Congresso, omissão de muita gente do país. Para se ter uma ideia, vamos lá. O entendimento legal hoje é que você não pode processar ninguém, um parlamentar, se ele tem um crime durante o mandato. Se ele está sendo acusado por um crime durante o mandato. Crimes anteriores ao mandato, isso já está pacificado. Não é o caso. Ele foi agora. E outra, ele foi na condição de um deputado licenciado. Está em outro país.
O Supremo faz aí sempre um arrumadinho para tentar arranjar uma justificativa e conta com, digamos, a vassalagem de um monte de gente ainda que se presta a autenticar ou a legitimar atos do Supremo. Agora o Pietro está fazendo o quê lá? Está criticando o governo brasileiro? É o que a gente está fazendo neste momento aqui. Não pode, é crime. O que ele fez? Está tramando um golpe, a invasão, como, segundo a... E só fatos públicos, né? A geopolítica do Alexandre de Moraes, isso é possível. Está tramando o quê? A invasão do Brasil pelo Acre, né? Que o Alexandre de Moraes achou possível e disse isso numa palestra. Então você tem que passar o Peru, Colômbia, né? Aí você entra. Em vez da Venezuela aproveitar e entrar direto, o Alexandre de Moraes acha que ela vai preferir invadir 3 países. Então, o Alexandre de Moraes fala uma coisa dessas, isso aí é desinformação ou não? Ele rasga a Constituição de meia e meia hora, isso é bom para o Brasil, isso é bom para a região. Agora, o não pode um deputado, ainda que não fosse, não pode falar mal do Brasil. Mas aqui o brasileiro fala mal até da mãe, meu Deus do céu. Agora quer mudar a história do Brasil desde 1500. Isso aí é só dar na cabeça de maluco. Augusto, você perguntou os crimes, eu estava verificando aqui no inquérito que foi aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, o que é imputado, então, ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Aspas, os eventos narrados apontam, em suma, para a figura penal da coação no curso do processo, aí cita o artigo 344 do Código Penal, embaraço à investigação de infração penal que envolva organização criminosa, não sendo de se excluir a pertinência do tipo descrito no 359L do Código Penal, que é aquela abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E Mas em língua de gente, ele está falando o quê? Fazendo o quê nos Estados Unidos que se encaixa nisso? Segundo, seria coação, obstrução de justiça e estão tentando enquadrá-lo, inclusive, na suposta trama do golpe. A tese é o seguinte, eles estão tentando arranjar a tipificação penal para dizer que o que o deputado está dizendo para os Estados Unidos, que os Estados Unidos já sabem, porque são fatos públicos e notórios, e que são crimes contra os direitos civis americanos, de americanos, contra a soberania americana, ou seja, isso teria uma relação para que a ação americana motivasse alguma coisa que inibisse o Supremo de investigar o que eles chamam de atos golpistas. É uma invasão do Acre, da Venezuela, do Brasil, a Venezuela passando por outros países até chegar ao Acre. É mais ou menos isso. É mais ou menos. Não cabe dentro do direito. Eu queria... Diga, Ana. E tem um outro ponto também que ficou muito marcado para os americanos, e aí não é nenhuma declaração do deputado Eduardo Bolsonaro ou até do próprio presidente Bolsonaro, mas eu repito, é aquele vídeo do depoimento do Mauro Cid, aquele vídeo com o Gonê, o Alexandre de Moraes, o vídeo que é a revista Oeste, que nós colocamos no artigo, eu coloquei legenda ali também em inglês, mandei para os americanos, e muitos questionavam por que o Gonê, quem era a figura do Gonê, eu explicando quem era a figura do Gonê, e muitos questionavam por que o Gonê, na figura de PGR, ele estava mudo diante daquela ameaça do Alexandre de Moraes, dizendo, se o senhor não disser o que eu quero ouvir, praticamente, ele ameaçou a esposa, a filha mais velha e acho que o pai, né, se eu não me engano. E foi exatamente depois de assistir aquele vídeo que eu ouvi de vários americanos, 4, 5, coisa de máfia. Então, não é questão mais das palavras do Eduardo Bolsonaro ou do que o presidente Bolsonaro venha falar nos bastidores ou não com figuras do governo do presidente Donald Trump. Nós estamos falando de documentos, de vídeos. Como um senador me perguntou se o Alexandre de Moraes era o juiz do caso. E eu disse, é o juiz, é a vítima, é o promotor, é o advogado, e eles
ali sem entender o que de fato estava acontecendo com o nosso ordenamento jurídico. Então, mais uma vez, já saiu da esfera de qualquer acusação, palavras de qualquer deputado, qualquer figura política, parlamentar, senador ou ex-presidente do Brasil. Agora nós estamos na fase que as provas sobre tudo o que está acontecendo no Brasil já estão muito bem estabelecidas. E eles se encontram em tudo quanto é pântano, né? A toga do Supremo. Eu estava escrevendo sobre a CBF e aí eu fiquei sabendo o seguinte, aquele Instituto de Estudos de Direito que faz o Lula Palusa, do Gilmar Palusa. O IDP. IDP. Em Brasília, ele fundou tendo como sócio Gonê. Sim. Gonê que ele sabidamente, pode falar isso ou não? Todo mundo sabe, né? Até as avenidas de Brasília sabem que ele indicou o Gonê pessoalmente para o cargo de procurador-geral. Indicação do Gilmar. Direito dado ao decano pelos sabujos que trabalham com ele. Então é bastante confiável essa dupla. Bastante confiável.